Olá, tudo bem? Sou a professora Poliana Fé, espero que vocês estejam bem. E estou aqui hoje para apresentar o roteiro de atividade número 1 do bloco dos oitavos anos, ok? Nós vamos trabalhar hoje o gênero textual notícia, né? É um gênero discursivo dos textos informativos. Esse tipo de texto, ele tanto pode ser apresentado nos telejornais, na internet, ou mesmo podem ser apresentados de forma impressa, né? Aqueles jornais de papel, né? Que quase a gente pouco se vê, né? Agora esses jornais impressos. Ele também segue uma estrutura. Dentro dessa estrutura, ele tem o título, né, que nos outros textos são chamados de título. Na notícia, ele recebe o nome de manchete. Nós temos o lead, a linha fina e o intertítulo, que nós falaremos um pouco mais sobre essa estrutura da notícia logo à frente. A redação jornalística, ela segue um critério muito importante e eu vejo um critério assim muito interessante, né? Que é a hierarquização decrescente. O que é isso? A hierarquização decrescente é uma técnica utilizada desde 1861, abril mais ou menos, né? E entende-se que foi um jornal de Nova York que começaram a utilizar essa técnica e ela se estendeu para o mundo todo. Que técnica é essa? Essa técnica é a técnica de importância das informações. Como isso acontece? Dentro de uma notícia, primeiro apresenta-se os fatos mais importantes, os fatos mais relevantes. Por exemplo, o fato mais importante de uma notícia é o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Então, numa notícia, primeiro vai ser apresentado esses fatos. E isso tem um nome. Isso se chama pirâmide invertida. Então, a redação jornalística trabalha com a pirâmide invertida. E esses fatos, eles vão estar todos no primeiro parágrafo que se chama lead, tá? Ficou claro? A pirâmide invertida trabalha de forma decrescente. Primeiro, os fatos mais importantes, depois os fatos medianos e depois os fatos irrelevantes, ou seja, os detalhes. Vamos ver como isso funciona na prática, né? Na prática, nós temos lá o nosso jornal, né? A nossa notícia, e na nossa notícia, usualmente, nós temos uma imagem, né? Do outro lado, nós estamos vendo aqui, com calor de quase 40 graus, Bataguaçu registrou nessa quarta-feira a nona maior temperatura do Brasil. Como mesmo o nome disso que eu acabei de ler? Título? Não, manchete. Manchete, né? Primeiro, acabei de ler a manchete para vocês e logo abaixo nós vamos para o primeiro parágrafo, né? Que já vai trabalhar a pirâmide invertida aí. Com os termômetros registrando quase 40 graus, Bataguaçu registrou nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2017, a nona maior temperatura do Brasil. E juntamente com outras 7 cidades de Mato Grosso do Sul, liderou o ranking de 10 cidades mais quentes do país. Então, nós temos aí no nosso primeiro parágrafo os fatos mais importantes da nossa notícia. Dando continuidade, nós podemos ver e conferir na prática como funciona essa pirâmide invertida. Que fato aconteceu? As altas temperaturas. Onde? Em Bataguaçu. Quando? No dia 22 de fevereiro. Viram como é claro? Primeiro apareceu esses fatos, que são os mais importantes, e depois esses que estão em roxinho, que são os fatos medianos, né? Todos eles estão no primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo se chama líder. Vamos às características da notícia. As notícias, elas têm algumas características muito importantes. Primeiro, são textos de cunho informativo, ou seja, elas têm o objetivo de informar um acontecimento, um fato. São textos descritivos, porque descreve acontecimentos, descreve lugares, descreve pessoas, ou seja, é rico em descrições. São textos narrativos também, porque
compõem os 5 elementos da narrativa. São textos que têm um tempo, ou seja, tem data. São textos que têm espaço, um local onde aconteceu. São textos que têm um narrador, a pessoa que está narrando o acontecimento. São textos que têm o enredo, que é a sequência dos acontecimentos. E são textos também que têm os personagens, que são as pessoas envolvidas neste acontecimento, neste fato. Os veículos dos meios de comunicação, como eu já havia falado, eles podem estar na internet, nas mídias em geral, televisão, rádio e nos textos e nos jornais impressos. A linguagem é formal, né? Respeita a norma culta da língua portuguesa, porém é uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem que chegue ao leitor, uma linguagem que o leitor entenda perfeitamente o que aquela notícia está querendo passar, o que aquela notícia está querendo nos dizer. Textos com títulos, principal e auxiliar, às vezes não aparece o título auxiliar, mas as manchetes elas são obrigatórias, tá? Textos em terceira pessoa, porque quem narra sempre vai narrar em terceira pessoa, nunca vai estar dentro do texto. Discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Ou seja, nós trabalhamos com a notícia apenas fatos reais. Não existe notícias de fato mentiroso. Mentirosas. As notícias elas trabalham com fatos reais, com fatos atuais. O que é uma notícia hoje pode não ser mais uma notícia amanhã. E aí, pessoal, nós temos a estrutura da notícia, como eu havia falado que ia voltar nesse assunto. A estrutura da notícia, nós iniciamos aí com a manchete, né? Aquelas letras grandes que chamam a atenção do leitor. De fato, a nossa notícia das quais nós estamos trabalhando no dia de hoje, a manchete é, com calor de quase 40 graus, Bataguaçu registrou nessa quarta-feira a 9ª maior temperatura do Brasil. Essa é a nossa notícia, essa é a nossa manchete, que vai chamar a atenção do leitor. Logo após, ainda na estrutura da notícia, nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo, né? O lead é um termo que se usa na linguagem jornalística, né? O que é o lead? É o primeiro parágrafo, corresponde à introdução da nossa notícia e nela está contida, né? Ou nele, no lead, está contido onde aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Então, o lead é o ponto mais importante de uma notícia. E logo abaixo nós temos quem? O corpo da notícia, que são os detalhes mais pontuais sobre aquela notícia. Embora, se nós analisarmos, quando nós lermos o lead, nós já sabemos do que se trata a notícia. O lead é para isso. E aí, continuando, já chegando no final, vamos fazer a nossa atividade. A nossa atividade é com a notícia de Bataguaçu. A nossa primeira questão: identifique o acontecimento real que deu origem à notícia. Qual acontecimento deu origem à notícia? As altas temperaturas da cidade de Bataguaçu e outras cidades de Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul liderou o ranking entre as 10 cidades mais quentes do país? Grande calor no município de Bela Vista? Ou baixas temperaturas nas cidades de Bataguaçu e outras cidades de Mato Grosso do Sul? Prestem atenção. Nessas alternativas, existem alternativas que jamais podem ser. Essas eu já elimino logo de cara e depois eu analiso as que sobram, certo? Questão 2. Analisando a notícia, com calor de quase 40 graus, Bataguaçu registrou nesta quarta-feira a 9ª maior temperatura do Brasil. Essa notícia demonstra quando aconteceu o fato. Isso está no lead, não esqueçam. Quando aconteceu o fato? Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017? Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2017? A notícia não tem registro específico da data do acontecimento? Ou quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017. Volta lá na notícia, dá uma lidinha novamente. Questão 3. As notícias não possuem opinião do escritor. Lembram, porque está sempre em terceira pessoa e não pode ter opinião do escritor. Mas podem existir sugestões ou opinião dos envolvidos da notícia. Alguém pode dar uma opinião e o escritor da notícia colocou na notícia, isso pode,
tá? Localize as sugestões dadas pelos moradores da cidade de Bataguaçu. Vamos voltar lá no texto, dar uma lidinha para identificar direitinho aonde que está a sugestão dos moradores da cidade de Bataguaçu. E já indo para o final, questão 4, lembrando que estudamos nessas atividades de português, todos esses estudos foram baseados no texto da notícia, né? E aí, pensando nisso, nós vamos criar um título para essa imagem que vocês acabaram de ver, ok? Obrigado, pessoal, por esses 11 minutinhos, tá? Aqui nós temos as referências bibliográficas.